Mais de 2 toneladas de alimentos que seriam vendidos em locais que não respeitam as regras da vigilância sanitária foram jogados no lixo aqui em Belo Horizonte ano passado. Levantamento aqui da Itatiaia. Segundo o especialista, são vários os riscos para a saúde quando alguém faz o consumo desse tipo de comida. O problema, Mauro Camargos, é que, na prática, quando a pessoa está com fome, ela não pensa muito nisso, não. Exatamente. Na fome não se tem educação financeira, não se tem racionalidade, na fome tem a vontade de comer, que vai consumindo o corpo. Isso, quando a fome estende aos familiares, é maior ainda. E temos que lembrar, 1/3 deste país ainda tem insegurança alimentar. Talvez seja o principal desafio do governo Lula para os próximos 4 anos. Agora, as autoridades estão corretas. Se os alimentos não têm controle, não podem ser doados. Esse é o grande drama. Os mesmos dramas que os supermercados vivem com produtos vencidos, o mesmo drama que restaurantes vivem com comida, que às vezes sobra, que passa um dia por outro, passa também essas instituições que são obrigadas a incinerar ou desperdiçar os alimentos que poderiam sim ser ajudados, mas infelizmente as condições deles não permitem isso. Na semana passada, Eduardo, eu vi um caminhão de queijo sendo jogado fora, também. enterrado, você viu aqui? Dá uma dosinha, não dá? Corta o coração. Ô, Júnior, lá vai eu lembrar do meu pai de novo, que tinha uma prática que eu acho que o Antônio Zé Pereirinha, o seu, também tinha. Ou, não foi uma nem 2 vezes que, com um dos 7 filhos, meu pai olhava e falava assim: ô, onde é que você vai? Vou ali, pai, por quê? Já acabou de almoçar? Já, pai. Você tá doente? Não. Então volta aqui e come essa comida toda. Por que você pôs no prato? Vai, come. A gente pensava 2 vezes antes de pôr comida para deixar no prato. Volta na panela 20 vezes se quiser, mas come tudo que tiver no prato. Eu achava meu pai ignorante. Como eu dou razão a ele, como ele estava certo, como ele me ensinou. E se tem um negócio que me tira... Eu não sou pão duro, não. 7 testemunha, né? Eu pago café de vez em quando. Tranquilo. Mas se tem um negócio Uma vez que me tira... a cada 2 meses. Não, me tira do... Se tem um negócio que me tira do sério, Júlio, é comida desperdiçada. Por isso que eu acho que a melhor coisa nesse assunto que aconteceu nos últimos anos foi a criação dessas lojas de vencidinho. Alô, Fredinho Carneiro aí em Contagem, um abraço. Essa turma que pega o produto na grande loja do supermercado e revende por um preço mais barato. Eu sou muito fã disso, porque toda vez que eu vejo um alimento no lixo e um pobre enfiando a mão ali para café para comer, meu coração dói. Felipe Nunes, fato é que a gente tem milhões e milhões de pessoas passando fome no Brasil. É lógico, Malco disse aqui, as autoridades precisam ser firmes nessa hora, principalmente a vigilância sanitária, porque um alimento desse pode fazer mal. Mas não teria como a gente linkar essa história toda aqui no Brasil? Ô, Júnior, você adivinhou meu pensamento. Porque eu ia aproveitar a fala do Malco. Quer dizer, primeiro dizer que desperdício e desigualdade mostram pra gente que nós estamos num caminho errado. Tem alguma coisa errada aí, né? Por um lado, 33 milhões de pessoas com fome. Por outro lado, 2 toneladas de comida jogada fora só em Belo Horizonte. Imagina no Brasil, nós estamos falando só de BH. Imagina o resto, né? Parabéns a Itatiaia pela apuração. Mas queria pegar a fala do Malco para dizer o seguinte: peraí, será que o governo está certo mesmo? Será que o Estado está certo mesmo? Em simplesmente... Claro, no sentido no que a vigilância sanitária está fazendo, tá, porque não pode deixar as pessoas comerem alimentos estragados. Mas será que não está na hora de usar um pouquinho de inteligência? Um pouquinho. Hoje eu não estou pedindo muito não, estou pedindo só um pouquinho, tá? Quer dizer o seguinte, peraí, o alimento está próximo de ser vencido. Você tem um estoque alto, ele não vai ser vendido. Não está na hora do Estado começar a fazer política pública para que esse alimento, ainda em segurança alimentar, ainda válido, possa ser doado para, por exemplo, entidades que fazem um trabalho social. O Eduardo Costa acabou de citar um exemplo ótimo lá em Contagem, na minha querida Contagem, mas há tantos outros. Não está na hora de ter política pública de inteligência em torno disso, porque jogar fora alimento é um absurdo na minha avaliação. O que o Fredinho faz é muito interessante, né, Eduardo? Porque não é social, Felipe, é comercial. É uma empresa que compra dos supermercados produtos quase vencendo e vende eles em atacar de maneira muito rápida. Então, a iniciativa privada, percebendo essa oportunidade que está colocando o governo e já atuando aí e fazendo dinheiro e trazendo coisas boas, porque as lojas deles são sempre muito cheias, com pessoas sabendo que tem que consumir rápido, mas ainda em tempo de consumir os produtos. Essas lojas tomaram conta de Belo Horizonte, assim. Para todo lado tem uma agora e que tem feito esse papel aí, né? De não deixar as coisas vencerem. Turma, rapidamente, a gente tem 3 minutinhos aqui, mas acho que dá para passar. O Ketchum acho que não falou, não. Falou não, né? Você não falou sobre... Então, por favor, desculpe. Fala para mim sobre o assunto. Não, é interessante, vocês já falaram bastante. Eu tenho 2 passagens aqui que seria interessante eu contar, experiências pessoais minhas nesse campo. Uma delas, muitos anos atrás, lá no sul do país, eu não sei se todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar no tal do café colonial. É uma coisa muito comum
no interior do Rio Grande do Sul. É um lugar que você vai, um restaurante, um bar, e simplesmente eles colocam na sua mesa, sei lá, 30, 40 tipos de comidas diferentes, variedades diferentes. De comida, né? E obviamente que aquilo ali, o desperdício é gigantesco, eu diria na ordem de 70%, 80%, porque é humanamente impossível você comer, experimentar de tudo e principalmente naquelas quantidades. E aí, quando a pessoa vai à sua mesa e recolhe, ela simplesmente joga tudo aquilo dentro de um lixão, assim. E eu falava, pô, mas não é possível, como que pode fazer isso? Não é melhor juntar e doar? E aí a pessoa me explicou que uma vez levado à mesa, isso não pode voltar para o restaurante pelas questões sanitárias. E me explicou uma série de motivos, e eu dei muita razão a ele. A questão da saúde, a questão sanitária envolvendo alimentos é uma coisa muito séria. A outra foi anos depois, olha que interessante, eu falei de uma região rica no sul do país e a outra uma experiência numa região pobre no nordeste do país, na região do Cariri, lá em Mossoró, novamente com desperdício de comida, e eu conversando dessa vez com o prefeito da cidade, e ele me falando o seguinte: Ricardo, todas as vezes que a gente tentou fazer algum tipo de aproveitamento de alimentos aqui, por 2 ou 3 vezes a gente teve casos sérios de intoxicação coletiva, e a gente não tem hospital público suficiente para poder receber pessoas de uma vez. Então é por isso que a gente acaba não caminhando nesse sentido, sabe? De tentar, talvez como o Malco falou e como o Felipe, ainda que usando a inteligência, conseguir algum tipo de política pública que possa aproveitar comida que esteja vencendo. 2 coisas, Júnior. Primeiro, para dizer que nós estamos falando de comida apreendida. Nós não estamos falando de desperdício, porque aí não são 2 toneladas. Sim. Aí é de inverno. Não, aí esquece. E é por isso que eu quero cumprimentar aqueles que, como a ONG da Copasa, da SEASA, pega o alimento prestes a perder e transforma em alimento, em sopa e tudo. Se a gente fizesse isso mais, a gente ia diminuir muito a fome no Brasil.